Olá pessoal, tudo bem? Conforme combinado, eu vou conversar um pouquinho sobre análise fundamentalista do Bitcoin, das criptomoedas. Ah, Pelo fato de ela não ser uma empresa, ser uma criptomoeda, não tem nenhum tipo de balanço, não tem nenhum tipo de forma de você fazer alguma. Não tem como ver lucros e etc. Então, criptomoedas funcionam um pouco diferente do que uma análise fundamentalista de qualquer empresa de bolsa de valores, tá? Então, tem algumas coisas que são bastante importantes que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso, tá? A primeira delas é com relação ao projeto. A primeira coisa que a gente avalia com relação à análise fundamentalista é o projeto, para que ele serve, para que serve um projeto de criptomoeda. E o Bitcoin foi a primeira criptomoeda, nasceu em 2009 e o objetivo dela é ser uma criptomoeda da internet, livre, descentralizada, confiável, não dependente de nenhum tipo de banco, de empresa, de nenhuma entidade que controla. O controle dela é descentralizado, tá? Então, ou seja, isso é dividido entre os nós, ou seja, milhares e milhares e milhares de computadores ao mesmo tempo. Não existe mudanças rápidas e fáceis numa rede como dessa, ela precisa de o que a gente chama de consenso. Então, não é a moeda mais estável que existe, tá? É a mais antiga, é a que tem maior valor de mercado, enfim, os objetivos dela, que são o que a gente tem que prestar atenção iniciais, tá? É uma rede neutra, livre, descentralizada, pública, resistente à censura. Tá? É uma moeda que foi feita para fazer transações financeiras de pessoa para pessoa sem intermediários. Tá? Então esse é o grande ponto da, da, da razão de ser do Bitcoin. Tá? Uma das coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu vou sugerir é dar uma olhada no site oficial do Bitcoin, tá? É bitcoin.org. Então, aqui a gente tem em português, aqui tem uma série de dados que eu acho que vale a pena conhecer, tá? Para que ela serve, quem são os desenvolvedores, as pessoas que estão envolvidas atualmente nela, né? E aqui estão os objetivos básicos, né? Transações rápidas de ponto a ponto, pagamentos a nível mundial, sem fronteira, né? Com taxas baixas de processamento, ok? Então, nesse site, eu acho que vale a pena dar uma navegada para quem quer conhecer um pouquinho sobre o projeto e ver sobre isso. Com relação à análise fundamentalista, então, o que a gente olha também, tá? Qual a quantidade de moedas que vão ser liberadas no mercado? O Bitcoin tem um nível já estabelecido por desenho de 21 milhões de unidades. Então, nunca vai ter mais do que isso. E a gente já está em 85% dessa quantidade de moedas já no mercado. Então, o restante, fora a parte que está perdida, né, o restante vai ser inserido aos poucos na rede. Então, ela é uma moeda, por essa razão a gente fala que ela é deflacionária. Tá? Ou, ao final disso aí, ela não vai ter mais nenhum tipo de inflação, porque ela não pode ser criado mais moedas do que o projeto original. Isso já está definido por desenho. Tá? E a cada 4 anos, existe uma diminuição pela metade da quantidade de moedas que são injetadas. Tá? Então, sempre que está próximo desse período, existe uma certa valorização, porque já se espera que vai ter uma quantidade de moedas injetadas no mercado menor do que estava acontecendo. Então, a cada 4 anos, ela cai pela metade. Tá? Outra coisa que eu avalio é com relação ao valor de mercado. Hoje, o Bitcoin está com um valor de mercado de aproximadamente 200 bilhões de dólares. Tá? O market cap das criptomoedas como um todo já está em torno de 300 e poucos bilhões de dólares. Isso aí, só do Bitcoin, tá? 200 bilhões de dólares, já está acima o market cap dela está acima da maioria das moedas mundiais, acima do real, acima da maioria. Ela está em nono lugar, se fosse uma moeda de algum país, estaria em nono lugar. E observar isso, vendo ali, galgando posições ao longo do tempo, também é uma forma da gente ver como o projeto está andando, tá? Outra coisa interessante de avaliar é isso daqui, o o CoinMap. Então, isso aqui é a aceitação no mundo do Bitcoin à medida que ele vai evoluindo e mais lugares vão aceitando como forma de pagamento.
Isso é uma forma de medir também de como que está crescendo o projeto, tá? Isso aqui, aqui estão as datas na parte de cima, né? Isso é de 2015. Deixa eu só tirar a imagem da frente. E a gente vai vendo no mundo como que está sendo a aceitação, tá? Hoje nós estamos aqui, ó, em 12.784 posições em julho de 2018. Atualmente nós temos lugares que aceitam e se cadastraram em 15.208 locais que aceitam Bitcoin como moeda de troca, tá? Então a gente vê aqui como que está no mundo e o potencial que tem também, tá? Deixa eu dar uma mudada aqui para cá de novo. Outra coisa que é interessante ver é isso aqui. Então, assim, para fazer qualquer análise de qualquer moeda que tenha um interesse de comprar, alguns sites fazem isso, como esse aqui que é CoinGo Live, tem uma série de outros, tá? CoinCheckup, para você olhar alguns dados interessantes, tá? Então, aqui em cima está o market cap total das criptomoedas, 291 bilhões de dólares, tá? E vamos lá no Bitcoin. Bitcoin está com um market cap de 193 bilhões. Tá? 193 bilhões de dólares. E dentro de todo o dinheiro envolvido em criptomoedas, ele tem uma dominância de 66%. Tá? Volume nas últimas 24 horas, 22 bilhões e 900, praticamente 23 bilhões. Atualmente tem circulante 17 milhões de moedas. E o fornecimento máximo dela é 21 milhões de unidades. Tá? O Bitcoin tem uma unidade, hoje o preço de uma unidade em dólar está 10.821 dólares. Tá? Ou em reais, 42 mil reais. A compra de uma criptomoeda não precisa ser de uma unidade inteira, ela tem 8 casas depois da vírgula. Tá? Então, é uma forma bem... Você pode comprar abaixo de centavos, né, para quem quiser. Tá? Então, aqui o Bitcoin, só para mostrar a alta histórica dele, já chegou em 19 mil dólares, tá? Isso foi ano passado. E para voltar a esse preço, ainda ele precisa crescer 81%. Então, assim, se ele for voltar para a máxima histórica dele, tem aí uma valorização, tem que ter uma valorização de 81% do valor da atual. Se isso acontecer, enfim, quem tiver os bitcoins comprar no valor próximo de agora, vai ter quase dobrar, né? Ao chegar na máxima histórica. Pode ultrapassar pelo projeto, e isso a longo prazo. Tá? Outra coisa que é legal avaliar é que o Bitcoin nunca teve problemas na rede. Tá? É a maior rede mundial, tá, de computadores interligados que fazem as minerações e as confirmações dos blocos. Tá? Isso é um outro assunto interessante. Hoje, o poder computacional do Bitcoin ele está equivalendo a 800 milhões de computadores normais. Tá? Ele equivale a 800 milhões de computadores. Então, esse é o poder de mineração dele, é o poder de rede dele, né? Falando de forma grosseira. Isso faz com que ela seja a rede mais estável do mundo e mais segura do mundo. Então, assim, na minha opinião, antes de entrar em qualquer projeto, é interessante conhecer, e esses são alguns dados que eu acho que sejam bacanas de conhecer, mas eu não aconselho ninguém a comprar sem aprender, entender como funciona, saber os riscos, entender como funciona a parte de segurança, que principalmente isso é extremamente importante, porque a segurança das criptomoedas passam para a nossa responsabilidade. Então, a gente tira bancos do meio do caminho, empresas e governos, mas a responsabilidade de cuidar das moedas passa a ser nossa. Tá legal? Então, só para dar uma passada geral, quais são os fatores que eu acho interessantes de conhecer do Bitcoin antes de entrar nisso. Tá legal? Valeu, um abraço. Até a próxima.